Em que ano ocorreu a descoberta do Brasil? 1500, 1503, 1505 ou 1508? O Brasil foi descoberto pelos europeus em 1500, mais especificamente pelos portugueses. O navegador Pedro Álvares Cabral chegou às terras que hoje compreendem o Brasil em 22 de abril de 1500. No entanto, é importante lembrar que essas terras já eram habitadas por povos indígenas, muito antes da chegada dos portugueses. A chegada dos europeus deu início ao processo de colonização e exploração na região em que moramos hoje. Qual é o menor país do mundo em extensão territorial? Honduras, Vaticano, Chile ou Mônaco? O menor país do mundo em termos de área territorial é o Vaticano. Ele é menor do que muitas cidades e até mesmo bairros. Sua área é de aproximadamente 0,44 km² e fica localizado em Roma, na Itália. Além disso, o país tem a menor população do mundo. De acordo com as Nações Unidas, existem menos de 1.000 pessoas vivendo no país em 2023. Uma delas é o Papa. Segundo o governo do Vaticano, o país surgiu oficialmente a partir do Tratado de Latrão, realizado entre a Santa Sé e o Reino da Itália, em 1929. Quanto tempo a Terra demora para dar uma volta completa em torno dela mesma? 30 dias, 365 dias, 7 dias ou 24 horas? A Terra leva cerca de 24 horas para completar uma rotação completa em torno de seu próprio eixo. Esse período de tempo é o que define um dia terrestre, em que temos luz do Sol durante o dia e escuridão à noite. Que líder mundial ficou conhecida como a Dama de Ferro? Dilma Rousseff, Anitta, Margaret Thatcher ou Hillary Clinton? A líder mundial, conhecida como a Dama de Ferro, foi Margaret Thatcher. Ela foi a primeira mulher a se tornar primeira-ministra do Reino Unido, e exerceu esse cargo de 1979 a 1990. Durante todo esse período, o mundo vivia sob a Guerra Fria, o que influenciou bastante sua política. Ela recebeu o apelido de Dama de Ferro após ter feito um forte discurso contra o comunismo. Thatcher foi eleita a quarta melhor primeira-ministra do século XX. Qual é o nome do gás que é produzido pelas plantas durante a fotossíntese? Oxigênio, carbônico, nitrogênio ou hélio? O gás produzido durante a fotossíntese é o oxigênio. Durante a fotossíntese, as plantas e outros organismos fotossintéticos convertem o dióxido de carbono e a água em glicose e oxigênio, utilizando a energia da luz solar para realizar o processo. O oxigênio liberado na atmosfera é essencial para a respiração e sobrevivência de muitos organismos vivos. Quem pintou o teto da Capela Sistina? Rafael, Donatello, Michelangelo ou Pablo Picasso? A Capela Sistina está localizada no Vaticano, e é um dos tesouros artísticos mais valiosos do mundo. O teto da Capela Sistina foi pintado por Michelangelo, um renomado artista italiano do Renascimento. Ele passou aproximadamente 4 anos trabalhando nessa impressionante obra, que retrata cenas da criação do mundo, histórias do Antigo Testamento e figuras importantes da fé. A obra é uma das mais famosas contribuições de Michelangelo para a arte, e é amplamente admirada pela complexidade de suas composições, detalhes e expressividade das figuras.
Quantos graus são necessários para que dois ângulos sejam complementares? 45, 90, 180 ou 360 graus? Dois ângulos são complementares quando a soma entre eles é igual a 90 graus. Portanto, se você tem dois ângulos, e a soma deles é igual a 90 graus, eles são considerados ângulos complementares. Por exemplo, o ângulo de 30 graus e o ângulo de 60 graus são complementares, pois 30 mais 60 é igual a 90. Qual destas obras arquitetônicas brasileiras é uma das 7 maravilhas do mundo moderno? Floresta Amazônica, Palácio da Alvorada, Estação da Luz ou Cristo Redentor? O Cristo Redentor, localizado no Rio de Janeiro, é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A estátua de Jesus Cristo, de braços abertos, está situada no topo do Morro do Corcovado, e é um dos símbolos mais reconhecíveis e representativos do Brasil e do Rio de Janeiro. Ela foi eleita como uma das 7 maravilhas do mundo moderno em uma votação realizada em 2007. Quem foi eleito o primeiro presidente do Brasil? Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Hermes da Fonseca ou Getúlio Vargas? O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito como o primeiro presidente do país, após proclamar a República em 15 de novembro de 1889. Deodoro da Fonseca era um militar, e liderou o movimento que resultou na queda da monarquia brasileira, e na instauração do regime republicano. Ele assumiu a presidência em 26 de novembro de 1889, e ocupou o cargo até 23 de novembro de 1891, quando ocorreu sua renúncia. O que é um filantropo? Uma ferramenta industrial. Uma espécie de animal. Uma pessoa que pratica caridade. Uma unidade de medida. Um filantropo é uma pessoa que dedica parte de seus recursos financeiros, tempo e esforços para o bem-estar e melhoria da sociedade. As pessoas filantrópicas buscam promover o bem comum, contribuindo para causas sociais, humanitárias, culturais, educacionais ou outras áreas que beneficiem a comunidade em geral. Os filantropos têm um compromisso pessoal com a responsabilidade social, e podem usar sua influência e recursos para causar um impacto positivo na sociedade, visando a promoção da igualdade, justiça e bem-estar dos menos privilegiados. Qual a montanha mais alta do mundo? Mauna Kea, Monte Chimborazo, Monte Everest, Pico da Neblina. A montanha mais alta do mundo é o Monte Everest. Ele faz parte da Cordilheira do Himalaia, e está localizado na fronteira entre o Nepal e o Tibete, uma região da China. A altitude do Monte Everest é oficialmente reconhecida como 8.848 metros e 86 centímetros, embora esse número possa variar ligeiramente devido a fatores naturais como mudanças geológicas e medições mais precisas ao longo do tempo. O Everest é um destino icônico para alpinistas, e a escalada até o seu cume é considerada uma conquista significativa no mundo do montanhismo. Qual o metal cujo símbolo químico é o Au? Cobre, prata, mercúrio, ouro. O metal cujo símbolo químico é Au é o ouro. O ouro é um elemento químico de número atômico 79, e é conhecido por sua cor amarela brilhante, sua maleabilidade, sua condutividade elétrica, e suas propriedades de resistência à corrosão.
É usado em diversas aplicações, incluindo joias, eletrônicos, moedas e investimentos.